Oi gente, tudo bem? Aqui é a Paula e eu vou fazer a previsão da quarta rodada da Premier League. Ficamos aqui uma semana de intervalo por causa da data FIFA, né? Então eu não fiz a correção da rodada anterior. E olhando aqui, assim, eu não vou fazer então a correção jogo a jogo. Eu comentei no vídeo anterior, nos comentários do vídeo anterior, que tinha tido alguns erros nos últimos vídeos, desde o início dessa temporada, e eu estava repensando sobre por que eu fiz algumas previsões erradas. E analisando isso, vendo algumas coisas que eu já tinha visto sobre essa técnica de previsão, eu tenho uma ideia do que pode ter acontecido, assim, astrologicamente, o que eu posso ter feito errado, que deu alguns erros que eu não gostei muito. E eu tive uma ideia do que pode ser. Então, mas eu preciso testar para saber se essa minha ideia ela estava certa ou não, se eu vou conseguir corrigir isso ou não. Eu preciso testar um pouco mais. Na verdade, eu nem queria fazer esse vídeo hoje. Eu vou fazer esse vídeo porque eu me propus a fazer vídeos de todas as rodadas. Mas se eu não estivesse fazendo vídeo, eu nem ia publicar essa previsão dessa rodada, porque tem muitos jogos que, na verdade, eu vou falar, vou dar aqui uma previsão, mas eu preferiria poder deixar para lá e observar o que vai acontecer. Só ver como que vai se comportar isso para ver se essa minha ideia de por que pode ter acontecido esses erros vai fazer sentido ou não. Bom, então vai ter alguns jogos aqui que eu vou falar, olha, vou fazer isso, mas, né, não sei, prefiro observar. Começando pelo primeiro jogo, eu vou fazer ao contrário, eu vou fazer de trás para frente essa rodada, essa quarta rodada. Então o primeiro jogo aqui é o Leeds e Liverpool, do dia 12 de setembro. Então, esse jogo, assim, se eu fosse fazer antes de eu começar a ter essa crise existencial astrológica, eu ia colocar o resultado para o Liverpool, porque teria um testemunho para o Liverpool. Só que de vez em quando eu tenho essas crises existenciais com relação a esse método, do tipo, isso funciona dessa forma ou será que funciona daquela outra forma? No vídeo que eu fiz explicando como é que eu faço isso, o vídeo chamado Astrologia e Futebol, eu falei que no livro que eu aprendi a fazer isso, o autor, ele usa um método que ele não usa essa questão das cores. Ele trabalha mais com quem é o favorito, e aí eu comecei a pegar essa questão das cores de uma outra astróloga, porque eu achei que estava funcionando melhor, mas de vez em quando acontece alguns períodos com algumas configurações no céu que começa a não funcionar, e aí eu penso assim, será que isso está funcionando mesmo? Será que não é melhor eu pegar de novo o método do livro e não vai funcionar melhor? Aí eu uso isso, depois eu vejo, não funciona. Daí eu volto para essa questão das cores. Então eu tô nesse momento de crise existencial deste método. E esse jogo do Liverpool é um exemplo. Então vou colocar a vitória para o Liverpool, mas eu não tenho certeza de nada, preferiria observar esse jogo. O outro, que é Everton e Burnley, do domingo também, tem um testemunho para cada. Assim, da forma como eu coloquei aqui, o testemunho do Everton parece melhor. Só que, vamos ver, né? Pode ser que dê empate, porque tem um para cada. Quando tem um para cada, tem uma chance maior de dar empate. Lembrando que eu não tenho como determinar se vai ser um empate ou não. Então, todos os jogos, mesmo que eu fale que vai ser vitória de um time, é possível que dê empate. Mas quando tem a mesma quantidade de testemunhos para os dois times, eu acho que a chance de dar empate ela é maior, que é o caso desse Everton e Burnley. Se for para alguém ganhar, eu acho que pode ganhar o Everton, mas é perfeitamente possível que eu tenha invertido isso por causa dessa questão do método. Então vamos observar, né? Caso o Burnley ganhe, vai ser um ponto a mais para minha crise existencial aqui. Agora os jogos do sábado, tem um monte. Primeiro o Crystal Palace e Tottenham. Então, em tese, tem dois testemunhos pro Crystal Palace e um pro Tottenham que é mais fraco. Então seria um mapa a favor do Crystal Palace. Mas é outro jogo que, se toda a minha crise existencial estiver correta, eu estiver fazendo algo errado aqui, vai inverter o resultado. Então eu vou colocar assim, vou colocar a vitória do Palace, ou pelo menos o Palace, ele faz um bom jogo contra o Tottenham. Eu tô vendo aqui o Tottenham como um time muito melhor do que o Palace. Então, o Palace ou ganha ou ele faz um bom jogo, pelo menos, mesmo que ele perca o empate, ele tem que ter tem que ter chances. Caso ele perca, e perca assim, não apresente nada que indique que ele jogue bem, aí então é uma questão que eu vou ter que observar. Watford e Wolves.
É um jogo que... tem vários jogos esse dia que vão acontecer na mesma hora, que são jogos das 15 horas, horário local. Então, quando acontece isso, é muito comum ter vários mapas parecidos. Então, é o caso. Não todos são iguais, mas tem vários que são. O jogo do Watford Wolves ele tem um testemunho que ele vai aparecer em todos os jogos desse horário. Que eu coloquei ele aqui, só que eu tenho quase certeza que ele é fraco demais para funcionar, que ele vai acabar não funcionando. Então eu coloquei para eu observar, caso aconteça um resultado diferente do que eu falei, em todos esses jogos eu vou ter que observar se esse testemunho que eu tô achando fraco vai funcionar ou não, tá? Então foi para isso que eu pus. Mas esse jogo do Watford Wolves, se esse testemunho não funcionar, for fraco demais, o que é possível, o jogo é sem testemunho, então não tem nenhum testemunho no jogo. Isso significa que, se não for empate, ganhar o favorito. Que no caso eu acredito ser o Wolves, mesmo o Wolves estando abaixo do Watford na tabela. Eu acredito que eles estão abaixo, mas eles estão jogando melhor do que o Watford. Então eu vou dar possível vitória do Wolves. O próximo é Brentford e Brighton. Então, de novo, tem aquele testemunho que eu acho que não vai funcionar para o Brentford. A propósito, no jogo anterior, esse testemunho que eu tô falando agora, que é fraco, era pro Watford, tá? No caso o Watford ganhe, vamos ver isso daí. Então, nesse jogo do Brentford é pro Brentford. E tem um testemunho pro Brighton. Então, esse mapa é diferente do mapa do Wolves. O mapa do Wolves estava sem nada, esse já tem. Que é pro Brighton. Então, eu acho que vai dar Brighton. Isso. Bom, caso eu conclua que esse testemunho fraquinho que eu tô falando não funcionou mesmo, e mesmo assim aconteceu coisas diferentes do que o que eu tô falando, vai se somar àquele meu questionamento sobre o método que eu tava falando antes, porque se eu for usar as cores acontece uma coisa, e se eu for usar o favorito acontece outra. Então, todos os jogos dessa rodada vai ser para eu refletir sobre o tema. Então, possível vitória do Brighton. Depois vai ser Manchester United e Newcastle, que tem um testemunho curioso para o Newcastle. É um testemunho que pode indicar que eles vão ter alguma chance muito improvável. Talvez até bem no começo do jogo. Então, eu não sei se eles vão conseguir aproveitar essa chance, mas eu acredito ser possível o Newcastle ganhar, ou eles terem essa grande chance que seja improvável. Por que improvável? Porque provavelmente o Manchester United, além de ser um time muito melhor do que o Newcastle, vai estrear o Cristiano Ronaldo, etc. Então ninguém espera que o Newcastle faça alguma coisa nesse jogo. Se eles conseguirem fazer, vai ser uma coisa muito improvável. O Manchester United tem aquele testemunho fraquinho que, assim, eu acho que mesmo se não tivesse nada, devido à diferença de nível técnico entre os times, é provável que o United ganhe. Então, que esse testemunho do Newcastle, ele pode dar a vitória para o Newcastle, sim, mas ele precisa saber aproveitar essa chance. E eu não sei se ele vai conseguir. Então, ó, eu vou colocar dessa forma. Eu vou colocar a vitória para o Newcastle só porque tô testando mesmo, vamos ver o que vai acontecer, mas vocês já estão aqui sabendo da minha avaliação completa da coisa. Próximo é Southampton e West Ham. É um mapa igual ao do Wolves, então sem testemunho se aquele fraco não funcionar. E sem testemunho ganha o favorito, que é o West Ham. O próximo é Leicester e City. Mesma coisa, mesmo mapa, não tem testemunho, só aquele fraquinho. E assim, quem é o favorito desse jogo? Eu considero o City favorito. Mas assim, eu entendo que é discutível isso, né? Como eu considero o City favorito, eu vou colocar a vitória do City. É que tem mapas que às vezes não é tão claro saber quem é o favorito. O jogo é na casa do Leicester também. Bom, então eu vou colocar a vitória do City. Caso ganhe o Leicester tem aquele testemunho fraquinho, que eu acho que não vai funcionar, mas a gente vai ter que observar. E depois tem Chelsea e Aston Villa, que esse mapa é igual ao mapa do Brighton e Brentford. Tem um possível testemunho para o Aston Villa, se eu acertei a questão das cores, né? Então, lembrando, todos os jogos dessa rodada eu posso ter invertido total essa coisa das cores. Então, um testemunho para o Aston Villa. O Chelsea tem aquele fraquinho, que assim,
Eu acho esse jogo diferente da questão do United com o Newcastle, porque eu acho o Aston Villa um time melhor do que o Newcastle. A diferença entre ele e o Chelsea é menor do que o Newcastle e o Manchester United, na minha opinião. Então eu acho que o Chelsea pode ganhar mesmo ele não tendo um testemunho a favor, por ele ser um dos times mais fortes do campeonato. Mas o testemunho pro Aston Villa. Então eu vou colocar a vitória do Aston Villa, né? Porque a gente precisa testar a coisa. Mas poderia ser o caso do Aston Villa perder mesmo com um testemunho a favor, por ele ter o Chelsea do outro lado. Mas mesmo que ele perca, se for o caso, dele perder mesmo com o Chelsea sem testemunho, ele tem que perder tendo um bom jogo, tendo boas chances, porque o Aston Villa é para ter um testemunho a favor dele. E o último jogo é o Arsenal e Norwich. Esse jogo, então, é a mesma coisa, o mesmo mapa do Chelsea, Aston Villa e do Brentford e Brighton. E no caso o testemunho está com o Norwich. Se eu acertei as cores, porque esse jogo, a parte das cores, ela é bem confusa. Ela não é muito clara, não. Eu vou ter que observar mesmo o que vai acontecer com essa coisa das cores, do favorito, porque eu não sei. Só vendo os resultados depois. Como eu disse para vocês, estou numa crise. Mas um testemunho em tese, para o Norwich. O Arsenal fica com o fraquinho, que eu acho que não vai funcionar. Então, pode acontecer do Norwich ganhar, né? De ser um empate, claro, sempre pode ser um empate. E, assim, eu acredito que é possível que o Arsenal ganhe, mesmo com um testemunho a favor do Norwich. Porque mesmo o Arsenal estando em último lugar na tabela, até atrás do Norwich, eu acho que o nível dos times... O Arsenal ele ainda é um time melhor do que o Norwich. Por mais que esteja abaixo da tabela, é um time que é muito melhor do que o Norwich. Então pode acontecer o caso de o time mais fraco perder mesmo com o testemunho a favor. Isso significa que eles vão perder jogando bem, tendo chances e tal. Mas como vocês puderam ver, essa rodada não tá nada claro. Falei pra vocês, eu fiz o vídeo só porque eu me propus a fazer todos da rodada, mas o que eu tô querendo mesmo é observar o que vai acontecer e entender melhor o raciocínio por trás, ver se o que eu tô fazendo certo e o que eu tô fazendo errado. Então, essa rodada não vou me ater muito a erro e acerto. Bom, foi isso, gente. Obrigada por ter assistido e até a próxima semana. E tchau, tchau!